vocês para validar, tá? Para validar algo que muitos professores, muitos familiares têm receio, que é comparar a criança, tá? Comparar. Várias vezes, quando eu vou fazer reuniões com a escola, com os professores, né? Os professores ficam cheios de dedos, né? E falando, às vezes falam, eu sei que a gente não deve comparar, né? Cada criança é uma criança. Não, gente. Se a gente não tivesse que comparar, não existiriam marcos do desenvolvimento, né? Não existiria aquilo que é esperado para cada faixa etária. Sim, existe uma janela de desenvolvimento, existe ali algumas semanas, alguns meses que o funcionamento da criança pode variar para mais ou para menos, mas a gente precisa. Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai reconhecer se a criança está bem desenvolvida, está subdesenvolvida ou está dentro do esperado se a gente não comparar? E é justamente aí que está a riqueza do olhar do professor, do olhar da escola. Porque o professor tem 15 crianças na educação infantil, né? Tem 15 crianças na sala de aula para comparar aquele Joãozinho. Os professores que têm mais tempo de atuação profissional já têm um conhecimento muito mais amplo do que é esperado para aquela faixa etária, para aquele ano escolar. Por quê? Porque o professor compara, tem que comparar. O parâmetro para o professor, inclusive, poder fazer um encaminhamento dessa criança para uma avaliação, são os colegas. Então, o professor está ensinando, está ensinando, está ensinando. Os colegas estão aprendendo, estão evoluindo. Só o Joãozinho não está? Esse é o parâmetro para o professor identificar que, opa, talvez tenha alguma coisa errada. Talvez o Joãozinho precise de uma ajuda. Seria diferente se o professor está lá ensinando e todo mundo está com dificuldade, ninguém está evoluindo. Aí sim, aí o professor teria que rever a sua estratégia de ensino, a sua pedagogia. Aí sim. Mas tá tudo certo. Inclusive, os manuais diagnósticos, gente, colocam, tá? Quando a gente pensa em transtorno de aprendizagem, a dislexia ou a descalculia, por exemplo. A questão é, todo mundo está respondendo bem, o método de ensino está qualificado, o professor tem uma estratégia adequada de ensino, os colegas estão evoluindo, só aquela criança que não. Esse é um indicativo de que talvez ela tenha uma dificuldade de aprendizagem, que pode inclusive ser um transtorno de aprendizagem, tá? Então a gente precisa sim comparar, não é feio, não é errado. Os pais, quando comparam os filhos, mesma coisa. Porque olha só, o que a gente pode pensar? Bom, a criança, ela é desinteressada pelos estudos, tá? Não tem interesse pelos estudos. O que a gente pode pensar? A família não estimula, a família não estuda, a família não... Tá, mas peraí. Daí, o Joãozinho é desinteressado pelo estudo, mas o irmão, a irmã, não são desinteressados. Então, tu vê que não é uma questão do ambiente. Tem uma característica que é do próprio Joãozinho. Tá? Então, a gente precisa, sim, comparar, tá? Vamos desmistificar essa ideia aí de que é feio comparar, de que não pode comparar. Sim, cada criança é do seu jeito, cada criança tem sua família, cada criança tem seu desenvolvimento, mas tem coisas que precisam acontecer naquele ano escolar ali, naquela idade, ponto. Independente da família que ele veio, ou das características de personalidade que ele tenha. Tá? Então, a escola é fundamental porque ela vai observar essa criança no grupo, diante de desafios, ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, ao longo do ano letivo, como é que foi a evolução dessa criança, né? E em diferentes situações de aprendizagem.